Como você está, Fábio? Tudo bem, André? Tudo bem. Como é que está o clima aí na cidade? Como é que estão as coisas aí, né? Nesse momento aí complicado aí, principalmente para quem trabalha com eventos e formaturas, né? Tá um pouquinho complicado. Mas a gente está correndo, né? A correria continua, a roda não pode parar, a gente tem que continuar empurrando a roda, ela tem que girar. Pelo menos ainda mais quem mexe com tecnologia, né? Como você está no ainda mais computador, nós você tem que trabalhamos fazer a com coisa tecnologia. acontecer. Exatamente. Mas que bom, cara. Então, assim, fala um pouquinho, assim, na verdade, gente, só falando aqui, é importante para todo mundo saber, aqui está o Fábio, que é proprietário da Pronet. Vocês são de Maringá, né, Fábio? Somos de Maringá, norte do Paraná, aqui, região norte, noroeste aqui do Paraná. Isso, bacana. Só falando rapidamente, a Pronet é uma empresa que tem um sistema completo de gestão para uma empresa de formatura. Inclusive, a gente está fazendo algumas aulas, Fábio, sobre parte financeira. Ela chama O Segredo da Gestão Financeira para a Empresa de Formatura. Na verdade, eu vou até citar algumas coisas do Pronet como sistema, né, de integração com estudo e análises, que para o empresário é importante. Eu vou citar algumas páginas suas aí que é bem legal, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Bom. Fábio, fala um pouquinho de você aí para todo mundo te conhecer, enfim, saber quem é o Fábio, por que você entrou nesse mundo de tecnologia. Pois é, bom, inicialmente, anos lá atrás, né, eu sempre fui muito interessado por música. Desde moleque. Comecei a aprender a tocar guitarra, instrumento de corda, violão, guitarra, baixo, lá com meus 11 anos de idade, né? Já faz bastante tempinho, já tem um tempinho. E aí, num dado momento aí da minha vida, eu entrei numa banda. E entrando numa banda, eu comecei a ter contato com o pessoal de eventos. Nessa época, isso foi lá em 1995. Não vou falar a minha idade, mas já faz tempo. Já. Foi lá em 1995. E eu trabalhei com essa banda, era uma banda onde nós percorrimos aqui, principalmente a região do Paraná, Mato Grosso, interior de São Paulo, né, até Santa Catarina também. E aí eu tive contato com o pessoal de evento e comecei a ver como que era como que era o esquema. Nessa época, eu fazia ciências contábeis. Não vou falar a minha idade, mas eu era bem novo. Eu fazia ciências contábeis, concluí o curso em 99, né? E aí trabalhei um tempo com auditoria e consultoria contábil, mas não parei de tocar. Nesse meio tempo, a gente fundou uma banda própria aqui em Maringá. Foi quando eu conheci o pessoal de formaturas. Começamos a tocar muitas formaturas aqui de alguns empresários da região de Maringá, né? Maringá, Paranavaí, Londrina. E nisso eu fui fazendo amizade, pessoas fantásticas, como o Ciro da Maringá Event. Na banda. Isso na banda. Aí, quando foi em 2004, um determinado empresário, muito parceiro nosso, da Maringá Eventos, o Cido, ele chegou na gente e falou, olha, sabe o que a gente consegue fazer? Eu fiquei sabendo que você mexe com software, que você programa. Você acha que dá para fazer um software para a gente começar a fazer uma gestão financeira da minha empresa? Eu falei, cara... Que ano foi isso? Foi em 2004. 2004. Faz tempinho já. E aí, nessa época, né, eu já estava trabalhando com desenvolvimento de software, tinha outros projetos, continuava tocando, exercendo aí essa vida dupla, né, como músico, né, embora a música sempre tenha sido algo paralelo à minha vida profissional. Então, eu trabalhava com consultoria, com auditoria, e então comecei a fazer o desenvolvimento do Control Eventos, que é o nosso software hoje, né, que é um software já bem amplo, bem completo, bem maduro, são 16 anos que está aí no mercado de trabalho, né? Aprendemos muitas coisas com o pessoal aí de eventos e formaturas. E aí a coisa nasceu, né? Então o Fábio, que era músico, virou também gerente de software, a gente fundou a Pronet. Então a Pronet tem hoje aí em torno de 15 anos, né? Estamos em 2020. 2004 eu não tinha a Pronet ainda, eu comecei como um projeto freelance, né, para o Cido. Mas em 2005 a gente resolveu, quando eu vi que a coisa começou a funcionar legal, nós entramos no mercado, começamos daí a expandir, a oferecer para outras empresas, o software começou a crescer. Eu nunca fui muito preocupado com o excesso de marketing, Sim. Até porque na época eu trabalhava praticamente sozinho na época, né? Então eu não tinha um programador. Hoje nós temos uma equipe de desenvolvimento, tem um profissional da área de marketing que trabalha conosco. Então nós somos uma equipe assim que hoje a gente consegue dar conta de um grupo maior de empresas. E nisso nós fomos evoluindo, fomos desenvolvendo, e a Pronet hoje está aí como uma das empresas aí, digamos assim, expoentes, né, na área de software para eventos e formaturas. E claro, eu não vou deixar de falar, nosso software é um software muito amplo, muito robusto, com muitas possibilidades, né? É um software bem voltado para a gestão financeira e operacional de empresas de eventos e formaturas. Então, ele tem a linguagem
do empresário de eventos e formaturas. Sim. Uma coisa muito bacana da Pronet, que a gente sempre procurou focar, né, o atendimento rápido, a solução rápida daquele empresário. Então, a gente não leva 6, 8, 10 meses para entregar um ajuste de sistema. Dependendo, a gente faz o ajuste no mesmo dia e entrega para ele. Então, essa é uma preocupação que nós sempre tivemos em dar uma resposta rápida para o empresário. E não é à toa que a gente está aí com uma quantidade, com mais de 60 empresas, e a coisa está andando. E nesse momento agora, em especial, está muita pressão, muita correria, porque o empresário precisa ser ajudado e a gente está correndo atrás aí. Porque ele se pegou nesse momento, né, até em casa, ou se não no escritório, enfim, mas praticamente sozinho, e tem um tempo de sentar ali e falar, peraí, vou fazer uma análise, vou começar a desenvolver, né, vou acessar isso, acessar aquilo, enfim. E você sabe o que é interessante, André? Às vezes o pessoal me procura, ô Fábio, tem isso no sistema, eu precisava fazer esse controle. Tem, vou te mostrar. O cara vai lá e olha, ele fala, rapaz, eu não sabia que tinha isso no software, tem muita coisa aqui dentro. Então, que legal, cara, peraí, então que eu vou começar, como que usa? Você vai lá, explica para ele, já começa a usar, e o cara vê que, na verdade, ele tem ferramentas na mão dele, basta que ele comece a usar. E isso, assim, isso é algo que acontece com muitos empresários, na verdade. Às vezes ele desconhece o que ele tem por conta da correria que é o dia dele, da loucura que é a vida dele. Então assim, eu até comento sempre, assim, Fábio, até entrando num outro ponto um pouco maior que toda essa operação, assim, o empresário brasileiro, né? Nós estamos gravando essas aulas agora sobre a parte financeira, de gestão financeira para empresas de formatura. Certo. E eu adoto o seguinte: todo mundo, a maioria dos empresários de formatura, todos eles têm um perfil muito parecido, né? São tudo nego bom de venda, são nego que bota para fazer todo dia na rua, adora a rua, adora a faculdade, enfim. Só que essa parte estrutural interna, quer fazer conta, mesmo que seja em Excel na época antiga ou até mesmo no sistema, eles acabam deixando isso um pouco de lado e, cara, quer correr, quer fechar contrato, quer correr para emitir boleto e tudo mais, né? O que você tem essa visão desse empresário, o modelo desse empresário e o que você vê dele? Porque isso é linkado exatamente com do trabalho, né, que é a plataforma. Sim, exatamente. Na verdade, eu já tive situações de empresários que nos contrataram e que ele nem sabia o que ele queria fazer, na verdade. Ele tinha lá uma planilha bem básica, controlava lá as receitinhas dele, controlava no aplicativo bancário, né, os boletos que ele gerava. Então, ele ia lá no extrato, via quanto que ele recebeu no dia, ia lançando naquela planilha. Era muito complicado. Aí pegava tudo que tinha recebido no dia, tirava aquelas francesinhas, né, aqueles relatórios de francesinha, vinha para o Excel e saía catando, formando por formando, literalmente catando, sabe? Pegando, fazendo baixa, olhando parcela, vendo que estava pendente, ou seja, aquele trabalho, aquele retrabalho, aquele retrabalho gigante e que parecia que não tinha fim. E aí, quando você passa a ter na mão um sistema que faz isso tudo para você automático, que faz baixa automática, que constrói teu caixa, um sistema de informação que processa tuas receitas, que classifica elas, que já vincula com os respectivos projetos de formatura que você tem, que já é capaz de pegar os seus pagamentos, as suas despesas, os seus gastos, vincular com os projetos e te dar aquilo com um clique. Na verdade, muitos ficavam assim, mas será que pode isso aí? Será que dá para fazer assim? Né? E às vezes, mas eu vou olhar a planilha, eu vou dar uma olhada lá na planilha, um pouco de cabeça dura, né? Vou lá olhar a planilha que eu confio na planilha. Então, o cara se assusta. Mas sim, dá para fazer. E é assim que tem que ser feito. Se você olhar para uma empresa, vamos olhar para empresas fora do próprio ramo de formaturas, empresas gerais, genéricas por aí, vamos pegar uma Petrobras, vamos pegar um grupo Pão de Açúcar, como ele gerencia tudo isso? Será que o pessoal usa planilha de Excel? Mas a Petrobras é uma empresa gigante, não tem diferença. O porte, o tamanho, não tem diferença. A diferença é o volume de dados, é a quantidade de registros. Mas os procedimentos de gestão financeira, a apuração do fluxo de caixa, a apuração do seu resultado, da sua margem de contribuição, quanto me deu de lucro bruto a execução de tal festa, né? Isso aí independe do tamanho da empresa. Desde que uma empresa que tem 10 funcionários ou outra empresa que... Eu tenho, por exemplo, clientes que têm 200 funcionários, empresas de formaturas, espalhadas, com escritórios espalhados pelo Minas Gerais, Curitiba, Maringá, Londrina, interior de São Paulo, aqui descendo um pouco mais aqui. Então, a gente tem empresas com 200 funcionários e tem empresas com
10 funcionários. Qual é a diferença na gestão? Não tem diferença. A gestão tem que ser igual. Você tem que trabalhar com informações, com números, para gerar alguma informação, para a partir dessa informação gerar conhecimento para a tomada de decisão. Senão, como é que você vai tocar o seu negócio no escuro? Dando cabeçada em árvore, dando cabeçada em muro, importa porque você não enxerga o que tem na frente. Então, se você não tiver números bem projetados, bem alinhados, né, corretamente ali programados no teu sistema que seja, e ele puder te dar um fluxo de caixa projetado, como é que você sabe como é que vai ser teu final de ano? A execução da temporada de festas do ano que vem. Então, assim, o sistema de informação hoje, ele é essencial, ele é básico. Ele é básico, ele é quase igual a roupa do corpo, a gente precisa. Igual é quase, é o arroz e feijão da empresa, ela tem que ter. Ela precisa, pelo menos, de um fluxo de caixa muito bem alinhado e muito bem definido para saber se, quando chegar a temporada de formatura, ela não vai precisar ter que estar correndo atrás de banco para fazer capital de giro. Para, inclusive, trabalhar com o dinheiro que vem do formando de forma correta, a ganhar com isso também. Porque é um dinheiro que está ali, está sendo depositado, você é o fiel depositário dessa grana, está ali tomando conta, para daí contratar fornecedores. E aí, tem outros aspectos interessantes que a empresa pode usar essa informação, esse fluxo, e trabalhar em prol da própria empresa também. Além de, claro, executar uma baita festa para o formando, entregar o produto formatura em dia, bem executado, com planejamento, né, com qualidade, ser visível isso para o formando. E detalhe, não é só o controle financeiro, você tem a formatura como um grande projeto. Um projeto de médio prazo. Né? Tem muita informação ali dentro. Tem muita informação, né? Então, você tem um projeto de médio e longo prazo, onde você tem que escalonar o que você vai fazer nesse período. Bom, eu vou começar a receber aqui no mês de janeiro, fechei a turma, mês de janeiro de 2020, e lá em maio de 2022 eu tenho que entregar o projeto. Eu tenho aí em torno de 28 meses, 29 meses. Como é que vai ser isso aí? O que eu vou fazendo nesse meio de caminho, né? Bom, eu tenho que contratar alguns fornecedores específicos agora, daqui 8 meses eu vou atrás de outros fornecedores, depois mais para o final mais outros, isso eu tenho que garantir a saúde financeira daquele contrato, então eu tenho que trabalhar em cima da minha inadimplência, não deixar que aconteçam as quebras de formando, né, o pessoal começar a desistir, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter essa informação, puxa, o meu formando está começando a atrasar, atrasou uma, atrasou duas, opa, corre atrás, vamos fazer alguma coisa diferente, mas para isso eu tenho que ter informação. E tem informação na mão. Isso, e eu falo assim, você cuidar muito bem do cliente que está interno e não ficar só na rua correndo atrás de contrato igual um maluco. Exatamente. Né? Porque tem muita empresa que é isso, é correndo atrás de contrato, mas ele, na verdade, ele não está nem olhando para dentro de casa, na verdade, né? Exatamente. Cuidando bem dentro de dos contratos para dentro de casa, enfim, falando com todos os formandos. Mas um ponto você citou aí, eu queria dar uma esticada nesse assunto, que você falou que você atende uma empresa tanto de 200 como uma de 10 também, né? E você deve ter, sei lá, alguns negócios andando para fechar o teu sistema com uma empresa. E quando você entra para fechar um sistema com uma empresa, por exemplo, o cara lá do interior, enfim, está começando uma história. Como que é esse cara? Como que ele controla as contas dele? Como ele controla toda a operação? Como que é esse cliente pequeno? Olha, pois é, quando o cara está começando, e olha que interessante, quando esse empresário está começando, talvez ele já tenha alguma... Normalmente ele era um fotógrafo que resolveu expandir e começar a fazer um negócio dele. Então ele vai tentar vender, ele vai buscar os contratos as turmas, né, ele vai buscar esses contratos e tal. O que é bacana nesse momento? O cara está sem nenhum vício. Isso é muito legal. Então, a gente já vem, além de colocar o software para ele como uma ferramenta, porque o sistema nada mais é do que uma ferramenta. Ele precisa ser usado, ele precisa ser startado. Claro, existe uma série de processos que são automáticos dentro do sistema, mas você tem que ir ali e dar aquele cutucão inicial, apertar o botãozinho para ele começar a funcionar, né, para ligar essa engrenagem. E esse pessoal... Normalmente eles estão assim, realmente eles têm pouca experiência nessa parte. A gente também entra ajudando nisso, né? Mostrando para ele o que ele tem que fazer, mostrando para ele como é o fluxo básico de uma formatura do próprio projeto, mostrando onde o financeiro influencia nas etapas que o financeiro, na verdade, ele influencia no projeto inteiro, mas tem algumas etapas que elas são muito importantes, mostrando para ele se atentar nessas etapas. Então, normalmente ele é um cara que ele pensa muito planilha. Ele pensa numa planilhazinha aqui, numa outra ali, eu acho que eu já consigo. Não, a gente já traz ele para um modelo mais automatizado. Ah, mas eu tenho que cadastrar o meu formando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ensinar o seu formando a acessar a nossa plataforma web e se cadastrar por lá.
Ele já faz tudo sozinho, cara. Já faz tudo sozinho, deixa ele fazer. Exatamente. Isso vai sobrar tempo para quê? Essa parte operacional, de entrada de dados, de ficar incluindo o cadastro, de ficar lançando boleto, lançando quanto receber, já vem automático. O próprio formando faz para você. Se preocupa com a gestão da adimplência e da inadimplência, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele vai simplesmente, já está aqui o cadastro, já tá aqui gerado meus títulos a receber, já estou recebendo, já estou fazendo a gestão com o banco, vou cuidar da minha conciliação bancária, vou cuidar da contratação de fornecedores, vou fazer o melhor negócio que eu puder com os meus fornecedores, né? Então, muitos deles, na verdade, não têm essa visão. Não tem essa visão do projeto formatura. Então, inicialmente... E aí mas existe o desejo dele, querer implantar algo bom dentro da empresa para gestão. Existe esse desejo dele. E, às vezes, ele vem com a seguinte concepção. Eu vou colocar um sistema porque é um sistema. Mas, por que você quer um sistema? Não, eu quero um sistema porque está na moda, porque ninguém mais faz as coisas manual, porque é sistema. Tá, mas sistema também, você precisa alimentá-lo. Né? Não é assim, ele não é, exatamente, ele faz muitas coisas são feitas de forma automática, muitos procedimentos, muitas funções são disparadas por escala, por agendamento de tarefas, etc. Perfeito. Mas como é que você quer usar esse sistema? Qual é o objetivo para você ter um software? O meu objetivo, então, é gerenciar, é analisar meu fluxo de caixa, é analisar o meu contexto financeiro, se eu estou tendo lucro, se eu estou tendo prejuízo, minha margem, se o meu contrato ele é podre ou não. Vou usar um termo que o pessoal usa bastante, um contrato com margem inferior a 15%, hoje ele é tido como um contrato podre, um contrato que, esse contrato é perigoso, né? Não tem uma boa lucratividade, né? Mas, de repente, ele simplesmente pensa assim também, não, eu quero um sistema para me cadastrar os meus formandos. Só para cadastrar meus formandos e emitir meu boleto bancário. Formando, cara, então... E não é esse o objetivo, na verdade, né? Cadastrar um formando é algo básico, é algo que a gente, na verdade, você não pode olhar para um sistema de informação como uma máquina de datilografia para você preencher ficha. Não é isso. O sistema de informação não é isso, né? E hoje, muito mais. A gente tem hoje, por exemplo, pequenos fragmentos já colocados dentro do Control Eventos, utilizando conceitos de inteligência artificial, né? Ou seja, o objetivo é começar a trazer para o empresário não somente conhecimento, tá aqui, receita, despesa, não. É trazer para ele também sugestões, indicadores. A gente está trabalhando agora em algumas implementações dentro do próprio Control Eventos, que vai trazer muito a linguagem de Business Intelligence, muito BI. Né? Então, BI é algo muito bacana justamente para o empresário. Então, por que não colocar BI no ramo de formaturas e eventos? É o que a gente está colocando, é o que a gente está correndo atrás. Então, vai ficar fantástico isso para ele. Mas para ele ter a plataforma de BI funcionando, claro, o financeiro de base dele, o operacional lá de base dele tem que estar redondo. E ele tem que estar disposto a fazer isso. Então, em vez de correr para a planilha, vai no sistema, faz os lançamentos, faz a conciliação bancária, o resto do sistema monta tudo automático para ele. Vai montando. Mas é isso. Exatamente. Exatamente. E você tem demanda isso hoje de empresas querendo contratar, então, os serviços de um sistema, de um software desse para fazer gerenciamento. Você deve ter negociações andando aí. Sim. Isso dos mais diversos locais do Brasil, Fábio? Mais diversos locais. Nós temos clientes em Roraima, temos clientes no Rio Grande do Sul. Né? Ultimamente, a gente tem expandido para a região do Mato Grosso, Bahia, né? Interior de São Paulo. Paraná, a gente já tem bastante empresa aqui em Paraná, até porque nós somos daqui do interior do Paraná, né? Da casa. Então já é algo que já está assim, bem consagrado, o que é bacana, né? O que é legal. Mas é como eu te disse, o meu foco, na verdade, não é ficar buscando somente o cliente. Cada cliente que a gente pega, fecha a contratação do software e dá um enfoque muito intenso para que ele use o sistema da melhor forma possível. Então, é muito treinamento, a minha equipe trabalha com treinamento. Que ele aprenda a usar, né? Que ele precisa botar informação. Exatamente. Ele aprenda a usar, né? Então, tem empresas que têm trazido aí dados de outros sistemas, têm trazido para a gente dados de bancos de dados de softwares que não são da área de eventos e também de outros softwares da área de eventos trazido para a gente pega e importa isso para dentro, lá na medida que é possível importar, para ajudar ele, e aí dá sequência. Então, isso também está acontecendo, né? E como é o perfil desse empresário, mesmo lá do interior, vamos falar que lá de Roraima, lá da Bahia, enfim, mas como é ele com tecnologia? Como você sente isso, assim?
na íntegra, Fábio? Olha, essa é uma pergunta bem interessante e que me deixou surpreso, inclusive, né? O ano passado nós tivemos aí, fizemos algumas contratações em Roraima, na região, no estado da Bahia, de Sergipe também, e eu achei muito interessante, é um pessoal muito ligado, inclusive cidades de interior, Barreiras, outra cidade, Barreiras, Lagarto, que é uma cidade ali do interior de Lagartos ou Lagarto, uma coisa assim, do interior de Sergipe, mas é um pessoal ligado, viu? Não é um pessoal inocente, não. É um pessoal muito ligado, um pessoal que já veio sabendo o que queria, coisa que não acontecia há 5 anos atrás, por exemplo. Sim. Eu já tive, né, as minhas contratações de clientes que entraram para a gente trabalhar, que entraram para fazer uma parceria conosco há 5 anos atrás, eles tinham um perfil, eu diria assim, um pouco mais inocente em relação à tecnologia. Mas hoje não. Ele já sabe o que quer. Ele já sabe o que espera. Isso porque ele já pesquisou, ele já foi atrás, ele já avaliou opções, ele já estudou um pouco de planejamento estratégico, ele já estudou um pouco de gestão financeira também. Então, ele já tem uma noção. Ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Então, ele vem, avalia, vê o que a ferramenta oferece, e aí a gente fecha. A ferramenta realmente oferece. É como eu te disse, né? No nosso caso, talvez pela minha formação, né? Eu sou formado em ciências contábeis, também sou formado em computação, tudo pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho aí já 2 pós-graduação, mas aí já é na área técnica mesmo, na área de desenvolvimento web e banco de dados, né? Mas, assim, por essa formação contábil, isso me ajudou muito a colocar dentro do software e a ter uma leitura de empresa para a parte de gestão financeira contábil. Então, eu vou lá, fiz essa leitura, aprendi um pouco, trouxe para dentro, coloquei no software. Então, não é uma ferramenta que foi criada, assim, uma leitura de empresa, realmente, assim, uma leitura de gestão financeira contábil. Então, o sistema tem muito essa pegada, você customiza plano de contas. Na verdade, o software fica à sua cara. Porque tudo é customizado. Tudo é planejado da forma, é a linguagem da sua empresa. Então, tudo é colocado dessa forma. Aí fica mais fácil do próprio empresário trabalhar, né? E aí é onde entra essa questão do treinamento, da intensidade, do envolvimento da equipe para que a empresa consiga realmente aprender. E tudo muito rápido, tudo em tempo real. E detalhe, nenhuma empresa, embora a gente tenha um perfil que é muito parecido com um empresário, muito parecido, mas nenhuma empresa é igual a outra. É tudo diferente, né? Cada uma tem o seu perfil. Tem o seu perfil um pouquinho diferente, mas tem. E sempre elas pedem algo assim, o empresário pede, você consegue fazer esse ajuste assim, para mim poder ter essa informação, ou para mim poder ter esse comportamento? A gente vai lá e faz. Porque o objetivo é esse. Não adianta eu colocar no mercado uma plataforma, um software, simplesmente engessado, enrijecido, sem flexibilidade para que o meu cliente possa me pedir, né, possa me sugerir alterações, ajustes. Claro, existem alterações, existem ajustes que vão mexer muito profundamente no software. A gente tenta encontrar uma outra solução, com certeza. E sempre encontra. Por mais em que o país, a gente sempre encontra. E isso sempre atende. Sem dúvida. Fábio, tem alguma história bacana aí de algum empresário que fazia tudo na planilha, hoje ele faz tudo via sistema e tem um desenvolvimento bacana? Enfim, conta um pouquinho para nós de alguma história. Eu vou falar de uma empresa que fechou com a gente já há quase 10 anos, está com a gente há quase 10 anos. É a empresa que hoje tem mais de 200 funcionários. Opa. Certo? Sabe com quantos funcionários ela começou? Com 3. Os dois donos da empresa e uma secretária, que hoje, inclusive, ela é uma das sócias. Um pequeno capital lá, ela é uma das sócias. Gente finíssima. Não vamos entrar em detalhes de quem seja, mas enfim. Quem seja, claro. É uma excelente empresa. É uma das maiores, inclusive, do país e que tem um fluxo, que tem um mecanismo de trabalho hoje todo centrado na parte de gerenciamento de projeto e gestão financeira no Conto Eventos. Então, assim, o software, inclusive, evoluiu muito por conta da evolução dessa empresa. Tem vários escritórios, eles chamam de unidades, né? São várias unidades espalhadas nessa região centro-oeste para baixo aqui para a nossa região sul. E é muito bacana como eles tinham uma visão de planilha no início, porque eu me lembro que quando a gente começou a fazer a implantação do sistema, começou lá com uma única funcionária, com mais esses 2, daqui a pouco já tinha mais funcionário, foi começando a crescer, e aí eles iam criando planilha, a gente foi dando treinamento, foi melhorando, crescendo o sistema também, ampliando, né, amplificando as potencialidades que ele tinha, e hoje ela, assim, o uso é mínimo de planilha. E também
né? Esse é um caso legal que eu achei bem bacana, porque foi uma empresa que se expandiu muito, porque estava organizada, porque sempre teve a visão de organização, sempre teve a visão de sistematização dos seus processos, tanto operacionais, na execução dos eventos, né, como também financeiros. Uma conciliação bancária impecável, fecha caixa, né, todo santo dia, está batendo todo santo dia. Todo contas a pagar, muito bem gerenciado, tudo vinculado aos respectivos contratos. Então, ela vai apurar um resultado de evento, ela vai lá, puxa um relatório, está feito. Porque é tudo muito bem lançado. E não é impossível, não é tão trabalhoso. Por quê? Porque é um trabalho diário, um pouquinho todo dia. Exatamente. Isso faz com que você consiga manter depois um banco de dados todo muito bem organizado, muito bem consolidado, para te gerar informação. Tem também aquelas empresas que usam o meu software, certo? Que usam mas usam assim, de forma meio metade, né? Usa parte dele. Faz uma replicação porque gosta da planilha. Mas aí a gente dá de cara com um empresário que ainda acha que planilha, que o cara está acostumado com planilha. Mas isso aí tem uma pequena explicação. Isso é um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo de abraçar e de confiar na tecnologia. E outra, assim, de debruçar e gastar um pouco do tempo dele, investir um pouco do tempo dele em treinamento, em saber como funciona, em usar realmente para ele ter informação para ter a tomada de decisão, né? Ele não fica só correndo atrás da roda que está girando a milhão atrás dele. Então, é uma situação enorme, né? Consegue pensar, planejar e fazer a coisa melhorar e toda a operação funcionar de acordo, entendeu? Exatamente. Esse é um grande ponto. No geral, as empresas estão bem adaptadas, usando tudo que o software pode oferecer, né? Pelo menos a questão o básico do financeiro, fazer um fluxo de caixa mínimo ali, as empresas estão adaptadas no geral. Como eu te falei, ainda tem empresários que ainda replicam dados para planilhas, mas isso é uma concepção do próprio empresário em querer ver aquela informação na planilha. Às vezes, é uma coisa interessante, você vê como é o cérebro da gente, né? Como é essa parte de aprendizagem, né, do próprio ser humano. A planilha, ele vai lá e pinta aquela linha de verde. Aquela linha de verde dá para ele uma visão do negócio dele diferente se aquela linha não tivesse cor. Aí você vai lá no software, no sistema de informação, tira o mesmo relatório, com a mesma informação, com uma linha idêntica, só que não está pintado de verde. Mas por que não está pintado de verde? Porque quando você faz um sistema de informação, você vai gerar relatórios. Você vai gerar itens em tela e que você quer imprimir em algum momento. Sim. Cara, e onde é que está a nossa preocupação ecológica? Em pintar uma linha de verde, mandar isso para uma impressora. Você vai gastar tinta, além do papel que você já vai gastar, né? Mas você vai gastar um valor de tinta ali que não precisaria gastar. Desnecessário. A linha branca, um zebradinho para dar um destaque suficiente. Mas tem empresários que querem ver aquela planilha pintada de amarelo. A planilha pintada de verde, cara. E aquilo, quando você manda para uma impressora, quando você tira o papel assim, ele tá pingando, cara. Tá pingando tinta. Nossa. É a parte ecológica aí, né? Deixa eu te falar uma coisa, Fábio. Hoje em dia, a gente vê aí muito a história de Apple, Android e tudo mais, e a história da navegação, né? A usabilidade, realmente, de uma forma mais simples, total. Inclusive, na verdade, cara, eu uso um Android, eu uso um iOS, um Apple, né? E, na verdade, o cara construiu isso daqui, você sabe bem da história, né? Ele fala, né? Construiu isso daqui pra gente burra, para usar. Exatamente. Entendeu? Que é o jeito mais simples, você dá um clique, você já faz um monte de coisa acontecer. Você pensa em algum momento mudar um pouco do seu layout, a usabilidade, essa visualização da sua plataforma para ela ficar numa linha muito mais moderna, de acordo com aplicativos, enfim, como está vindo hoje, uma modernidade enorme de tela e cores e tudo mais? Com certeza. Na verdade, a nossa plataforma ela tem vamos colocar, nós temos 2 módulos principais, né? Nós temos um módulo que é o Formando Web, que é a ferramenta de atendimento ao formando. Essa plataforma ela já está 100% adaptada a esses padrões atuais. Então, é um software web que quando você começa a utilizá-lo, no primeiro acesso, ele já cria um atalho no seu celular e já se comporta como se fosse um aplicativo de celular. O comportamento dele é o mesmo. Na verdade, às vezes o usuário comum não sabe, mas muitos aplicativos de celular são empacotados numa coisa que a gente chama de wrap, né? São empacotados numa telinha, um formulário, mas por trás tem uma página web.
Exatamente. Web. Por trás tem um sistema web. Ele está só empacotado para parecer que é um aplicativo de celular. Mas, enfim, essa plataforma nossa web, ela é feita para o formando. E ela é muito fácil de operar. Ícones bem simples, comandos bem simples. Com 2 toques de dedo, você navega pela plataforma inteira, acessando todos os registros. Então, a gente tem um menu e o item. Menu e o item. Então, ele vai para o menu, clicou no item, abriu o recurso para ele. Então, isso já está bem adaptado. O Control Eventos, quando ele foi desenvolvido lá em 2004, nós tivemos uma preocupação de trazê-lo dentro de uma estrutura realmente robusta. Realmente robusta, rápida e com poder de processamento, pensando num volume muito grande de dados. A maioria das plataformas de sistemas 100% web, eles têm um pequeno probleminha aí. Podem ter lentidão. Podem ter lentidão. Tem a questão da segurança. Isso é um risco que existe, porque está aberto ali no navegador. Você não sabe o que está acontecendo ali na máquina do usuário, não sabe se tem vírus, se não tem. Tudo isso põe em risco. Então, nós optamos, assim como muitos softwares baseados em ERPs, nós optamos por uma plataforma desktop para o back-end. Então, a gente tem uma plataforma front-end para o formando e a plataforma de gestão, até para a gente poder aproveitar mais o poder de funções do que a tecnologia pode oferecer para a gente na parte de back-end. Sim. Performance, possibilidade de processamento de dados, de maior volume de dados, multithread, assim como outras características de tecnologia. Nós tentamos colocar dentro de um visual que fosse legal. Então, o nosso software hoje, você pensa que está navegando no Office. Ele tem a aparência do Office lá, o Office 2019, 2018, ele tem lá os menus bem simples, Você clica no ícone daquele, ele já abre o formulário que você tem que trabalhar. De uma forma bem simples, bem rápida. Provavelmente, no futuro, vai existir aí uma versão web disso aí. Nós vamos migrar isso para a web, assim como já existem outras ferramentas. Mas uma questão que a gente se preocupa, que nós nos preocupamos, na verdade, será que se nós migrarmos para uma versão web, com a tecnologia atual, nós vamos conseguir trabalhar com robustez, como ele é hoje, com processamento rápido, com volume de dados muito grandioso? Nós temos base de dados de alguns de nossos clientes que são gigantes. O nosso software é o único capaz de processar imagens de documentos, para trabalhar com armazenamento de imagens. Então, você faz um pagamento, por exemplo, você pega o seu comprovante de pagamento, usa essas ferramentas de recorte de tela e salva dentro do sistema. Você pode salvar dentro do próprio sistema tudo quanto é tipo de documento do seu formando, desde documentos pessoais até o próprio contrato dele. Parar de imprimir papel, é parar de imprimir papel. Exatamente. Você não precisa ficar, eu preciso recuperar o contrato de adesão do meu formando tal, que se formou há 5 anos atrás. Aí você vai ter que ir lá para a sua sala, para o seu armazém, lá estoque de material, procurar em caixa box, tudo empoeirado, tentar encontrar esse documento, quando na verdade é só abrir o sistema ali, dar um clique ali, está ali na sua tela. Só que para fazer isso, a máquina, o software, a tecnologia tem que te dar possibilidades, tem que te dar poder, tem que ter um banco de dados forte atrás funcionando, robusto, e o software tem que ser robusto também. Então, por isso a gente, na época, optou por trabalhar dessa forma. Ao contrário do que alguns falam, não é uma plataforma antiga, não existe. Hoje tem softwares de edição, softwares que trabalham com imagens pesadas, softwares que processam, esses softwares ERPs de empresas, SAP, Sapiens, Microsiga, DataSul, são todos, eles possuem todas plataformas, parte da plataforma funcionando ali em desktop. Por quê? Porque precisa. Você não vai pegar um software financeiro de um SAP da vida e deixar ele na web aberto, correndo risco. Ah, mas tem login e senha. Tem login e senha. Mas hacker está todo dia inventando um jeito de entrar. Deus me livre, hacker e SAP, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é instalador de SAP, Ele tem uma empresa e ele presta consultoria para as grandes de SAP. Ele falou, cara, é uma coisa fora do comum, assim, E o layout dele, cara, não tem nada de moderno, não. É uma coisa mega antiga e simples, mas é muito antiga, cara. E eles não. Mas a questão, André, aí é que tá. Nós não vendemos layout. Nós vendemos funcionalidades, recursos, funções. Nós vendemos ferramentas realmente eficientes, ferramentas realmente com comportamento que traga ao empresário, execução das tarefas de forma completa, sem nada meia boca. Não tem meia boca. Ou faz inteiro e faz bem feito, ou não faz. Então, é isso que a gente vende, na verdade. Trazer o funcionário, trazer
ao empresário, né, ferramentas que realmente cumpram com tarefas importantes para o dia a dia dele, que executem de forma completa tarefas importantes para o dia a dia dele. Então, não é planilhão, não é planilhazinha web para preencher. Não é isso. Nosso software não é assim. Nosso software realmente ele gera, ele trabalha com dados, ele processa dados, ele sabe armazenar dados, ele sabe combinar os dados depois. E são muitos dados, não são poucos dados. Não é algo meia boca. A parte financeira dele vai muita informação. Só que na hora que você vai trabalhar com as possibilidades, com as visualizações dessas informações, você fica surpreso. Nosso software tem mais de 1.200 relatórios diferentes. Nossa. 1.200 arquivos de relatórios, templates de relatórios. Sim. O que isso significa? Fisicamente, quando você instala ele no seu disco, lá, 1.200 arquivos de relatórios. E aí tem mais um detalhe. Quando você vai pegar, eu posso pegar um relatório de títulos a receber para fazer uma análise de inadimplência, para ver como é que estão os meus recebimentos, para ver como é que está a saúde dos meus contratos, né? Como é que o pessoal está se comportando. Você pega e combina filtros. E quando você combina filtros, por exemplo, esses 1.200 relatórios viram centenas de milhares de possibilidades de combinação, de informação. Exatamente. Porque você põe filtro aí, que aquele relatório que tem uma visão vai te mostrar dados naquela visão, filtrados, restringidos, com restrições. E aí, cara, não dá para... Eu não consegui até hoje parar para mim colocar numa folha de papel, por exemplo, num planilha de Excel e calcular o tanto de possibilidade de relatório que dá para gerar. Quando a gente começa a combinar filtro. Tenho telas que tem 30 filtros para gerar um tipo de relatório. Maravilha, cara, maravilha. Vamos falar agora um pouco no geral. Você hoje tem uma empresa de software e tudo mais para formaturas, né? Uhum. O que você imagina do nosso mercado em 2040? Nós estamos em 2020 hoje. Você começou lá em 4. Hoje não é 20, 16 anos já. E em 2040, como vai estar a nossa situação, hein? Cara, a gente está correndo atrás do hoje para passar esse momento agora de coronavírus, essa situação complicadíssima. E nós olhando lá na frente 2040. Porque esse momento agora a gente vai passar, cara. A pandemia, isso não dura para sempre, não. Nem todo mal dura para sempre. Isso vai passar e nós vamos atropelar esse negócio aí. Claro, vamos passar uns perrengues financeiros fortes, porque o momento está grave para todo mundo. Mas isso aí é todo mundo. Todo mundo, exatamente. E lá na frente de 2040, o que você me fala hoje do seu negócio e do negócio de formaturas? Qual que é a sua visão? Olha, a visão que eu tenho, na verdade, ela se foca e se baseia muito na visão do próprio cliente. Não do cliente empresário de formatura, mas do formando. Como ele vai se comportar lá em 2040? Né? Em 2040, provavelmente, a gente vai ter um número enorme de plataformas de EAD, de ensino à distância. Então, a questão da comercialização da formatura é bem provável que ela fique algo praticamente 100% online. Tudo aconteça online. Né? Nós vamos ter aí muita tecnologia que vai surgir. Nós, por exemplo, que trabalhamos com banda, olha que coisa interessante nos últimos 10 anos. Lá em 2010, quando eu ainda tocava em eventos, a moda era uma banda baile. Hoje não, hoje os formandos não querem banda baile, eles querem um DJ, 2 horas de DJ, 2 horas com um grupinho de pagode, 2 horas com a banda sertaneja, acabou. Ou 2 horas com DJ e 2 horas com um grupo sertanejo. A banda baile, ela tá acabando. Ou ela imagina o que as bandas baile estão fazendo também para sobreviver nesse mercado agora, né? Pois é, exatamente. Claro que eu já estou aposentado disso aí, mas enfim, o que acaba acontecendo? Realmente é uma mudança que vai acontecer com todo mundo, com todos os empresários envolvidos, e não só aquelas empresas que trabalham diretamente na promoção da formatura, na execução, mas toda a cadeia de fornecedores. Então, o produto que é vendido hoje, provavelmente não vai existir em 2040. O formato, né? Vamos para dentro de um salão, vamos pegar lá dentro de um salão e fazer uma decoração e fazer a festa. Pode ser que isso mude. Pode ser que não seja mais um salão. Esse formato de formatura por turma, que já está começando a mudar. Né? Hoje a gente tem algumas situações de turmas que vão se agregando para fazer uma única festa, para que essa festa fique mais interessante, né? Para que essa festa fique melhor. Então, assim, o que a gente imagina? Recursos sempre serão mais escassos. Né? O dinheiro, os espaços, a energia elétrica e assim por diante sempre serão mais escassos e mais caros. Então, eu acredito que tudo vai caminhar no sentido de você ter um aproveitamento melhor de recursos, né? A gestão,
ela vai trabalhar muito em predição e não mais ficar só olhando dados para trás. Ela já está começando a trabalhar hoje. Então, quando você usa inteligência artificial para sistemas de informação, por exemplo, vou olhar para o meu negócio. O meu negócio, nós já estamos entrando nessa onda, nessa evolução, quando eu falei do BI. O BI não é algo novo. O BI é antigo. É muitos anos, né? É lá da década de 90. Mas hoje ele está ganhando força, por quê? Porque ele é uma das ferramentas que permite ao empresário previsão. Eu preciso prever como vai ser tal situação daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano que seja. Para isso eu pego a minha informação, analiso padrões. É a famosa ciência de dados, né? O data science, o data science, que é o que está na moda aí, né? Tal, os profissionais de data science, os cursos de pós-graduação. Então, assim, o que é legal nisso? É você pegar dados, já começar a trabalhar ele de forma diferente, não olhando só para o que está acontecendo, olhando para o teu negócio no futuro, mas como? Prevendo qual vai ser o comportamento a partir do que você tem hoje. E aí, entra uma coisa bacana. Você fala, você deu uma ideia, 2040, meu Deus, 2040 a gente vai estar chegando em Marte, segundo Elon Musk. Ele fala que nós vamos estar chegando em Marte. Vamos ver, tomara. Seria legal. Exatamente. Mas por que não melhorar o nosso planeta aqui, né? É isso mesmo. Então, eu só para pegar nesse gancho, cara, eu ouvi uma reportagem do Ricardo Barbosa, ele é um desses gigantes mentores aí de grandes empresas, e ele estava falando uma situação do legado que o Covid vai deixar para a gente, né? Ele entrou num ponto importante aqui. Na indústria da saúde, por exemplo, ele falou, cara, a inteligência artificial, na verdade, ela vai ser, já existe ela hoje em dia, mas ela vai ser muito mais, ela vai ser liberada pelo Ministério da Saúde, por tudo, para ser usada em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, o cara vai estar operando lá no meio do Xingu e vai estar o médico que vai estar operando ele, na verdade, é um médico que está aqui em São Paulo por teleconferência, por telemedicina, ele vai estar operando o cara. Entendeu? Então, assim, a situação de diagnóstico, a situação de erros e acertos nessa situação toda em diagnóstico vai ser muito mais precisa. Sim, e a situação da telemedicina, né, que é a capacidade de atender o Brasil todo, e a situação que, assim, o Ministério da Educação já liberou, o MEC já liberou as turmas para se formar hoje, já está antecipando a formação das turmas, né, e se formar, e a medicina também por EAD, entendeu? Já liberou nesse período para acontecer as turmas até aula de medicina, que são as aulas teóricas, pode ter tudo no computador, cara, não tem problema, né? Então, quer dizer, essa virada de mercado, cara, é muito grande, né? Isso vai virar para o nosso setor também. Vai virar para o nosso setor também, exatamente. É como eu falei, o empresário ele vai ter que se apegar um pouco mais na tecnologia, mas não na tecnologia somente operacional, mas sim na tecnologia estratégica. Aquela quantidade de ferramentas estratégicas, né? Ou seja, a gente precisa hoje a gente usa muito a tecnologia do ponto de vista operacional. É o exemplo que eu te dei lá atrás. Vou fazer o cadastro do meu formando. Vou manter o cadastrinho dele ali, com a foto dele. Não, cara, isso já é, hoje em dia é o básico. Isso aí vai ter que ser automático, entendeu? Isso vai ter que ser automático. Isso aí já era. Isso aí já era. Mas, na verdade, a gente vai ter um emprego muito maior e mais aprofundado de tecnologia no ramo de eventos, em tudo quanto é área, né? Não só, é aquilo que eu falei, não só na empresa que executa diretamente a formatura, mas em toda a cadeia de fornecedores que está por trás ali apoiando. E aí então, o Ricardo falou... que realmente... Pode completar. Aí o Ricardo também falou uma situação, cara, que assim, esse me deixou pensando de verdade. Ele falou que o futuro vai ter uma escola ou uma universidade para cada aluno no mundo. Escuta só. Como hoje cada um gosta de aprender de uma forma. Um gosta por televideoconferência, o outro por áudio, o outro numa sala de aula presencial. Ele falou que vai ter uma sala de aula praticamente para cada aluno e o mundo vai se revolucionar de uma maneira que você não tem noção que vai acontecer. E essa história da personalização realmente de ensinamento, porque tem gente que vai falar assim, cara, eu vou me formar em administração, talvez se eu não fazer faculdade e eu ler essa pilha de livro aqui, resolve minha vida e eu vou ser tão bom, enfim, eu vou conseguir prosperar em algum setor que eu desejo, que eu gosto, que é o meu sentido da minha vida, é muito melhor do que eu entrar numa sala de aula que há 4 anos fazendo administração na faculdade. Entendeu? Então, quer dizer, essa situação toda, cara, é uma bomba. E eu vou te falar um detalhe, que eles comentaram. Quando voltar esse Covid, acabou essa situação, nada mais vai ser como era antes. Já tem uma reviravolta aí. As turmas de medicina que estão tendo aula hoje, eu estava falando com turma hoje de manhã,
hoje eles estão tendo aula vídeo online, né, de medicina. Imagina se eles vão querer voltar para a sala de aula. Eles não vão bater o pé e falar, nós queremos agora a aula, vamos diminuir esse curso para 5 anos, nós queremos as aulas vídeo online. Entendeu? Cara, vai mudar muita coisa, cara. Isso, na verdade, com um monte de áreas, né? E um detalhe importante também, você falou algo bacana, a questão do legado que essa Covid-19 vai deixar para a gente. Vai deixar. Hoje de manhã eu ouvi já um depoimento, né, uma entrevista, ouvi na rádio, estava no carro, ouvi no rádio, uma pessoa lá do Ministério de Ciência e Tecnologia brasileiro já falando, já anunciando um medicamento eficiente, que já está sendo testado. Os primeiros testes realizados foram fantásticos, com 95% de eficiência, o que é excelente, né? E que provavelmente, dependendo dos próximos testes que são feitos nas próximas semanas, até o meio do mês de maio, agora, né, daqui a um mês aí mais ou menos, nós já teremos um tratamento em andamento oficialmente disponibilizado. Isso já vai gerar uma pequena revolta já de cara, porque a gente já vai ver o mercado financeiro reagir, porque é assim que ele trabalha. Então, provavelmente, isso já muda o cenário. Já vai trazer uma certa mudança no cenário. Mas o que eu digo é o seguinte, nunca se falou tanto em ciência, em necessitar hoje da saúde e da ciência como se faz hoje. A coisa foi sempre empurrada, né? Empurrada. Mas o mundo, ele só realmente evolui, as pessoas só evoluem, ou a própria sociedade, ela precisa de um pontapé. E, às vezes, é como você falou, esse é um legado que pode ter ficado, que poderá ficar. A gente vai ter um pontapé importante para olhar para o desenvolvimento humano, para olhar para o desenvolvimento das pessoas, né? Sejam desenvolvimentos sociais, sejam na área de saúde, seja na tecnologia, porque para você ter ciência, você tem que ter tecnologia. Isso vai acarretar uma explosão de muitas evoluções. Na crise agora, no pós-Covid, né, é a crise que vem para o progresso, na cabeça de alguns. Mas também pode ser a crise da incompetência, Fábio, porque muita gente está amarrado lá numa história que não quer sair, não quer mudar, entendeu? E tem bastante empresário desse jeito. Esse vai morrer agora. Esse pode morrer agora. E aí, mais uma frase do Einstein que se encaixa bem nesse momento agora, cara, que eu acho que é bem importante, eu vou te falar ela agora. A gente não pode querer que as coisas mudem se continuarmos a fazer a mesma coisa. Exatamente. É um ponto muito importante. Tem muita gente, ontem mesmo eu ouvindo uns empresários do interior do Paraná sobre uma situação de tecnologia, reunião online, os caras iam ter uma palestra. Não, eu não ligo o computador, por mim não faço isso não vai acontecer. Cara, é uma situação que se o cara não visualizar essa modernidade, essa diferença de mercado lá na frente, no pós-Covid, nesse legado que vai deixar para a gente, cara, a coisa vai complicar e vai complicar muito para essas pessoas. Digo mais, o próprio empresário de formaturas, se ele passar a usar essas ferramentas que já existem, que não é nada de novo, né? De conferência online, de videoconferência, de reunião, de bate-papo, ele vai se aproximar mais do cliente dele, do formando. Ele vai ter mais proximidade com as comissões de formatura. E parar melhor. De carro, viajar 200 km, vai e volta, 200 exatamente, km, chega disso. Sem sentido, velho. Vamos cortar essa despesa pelo zero, velho. Exatamente, menos risco de vida. Nós tivemos aí recentemente a perda de um empresário aqui da nossa região por um acidente de veículo. O Vanderlei, né? Vanderlei exatamente, daquela, exatamente, né? Algo fatal, infelizmente, mas enfim, a tecnologia ela já está aí, a gente só tem que se agarrar a ela e usar, e claro, ela vai continuar evoluindo, ela não vai parar. Tá bom. Porque ela não para. Fábio, está terminando exatamente, está terminando nosso tempo aqui, nosso papo foi bom demais. Agora, deixa mais um comentário, o que você quer deixar de recado aí para os nossos empresários em questão de tecnologia, em questão de modernidade, em questão de pós-Covid, né? Que é esse legado aí. Galera, a gente está enfrentando um momento realmente em que vai exigir muito da criatividade, do se reinventar, vai exigir muito de reorganização financeira, reorganização de processos. Então, a hora é agora. Vamos nos mexer simplesmente, vamos aí abandonar um pouco o passado, deixar velhas práticas,
se dar ao direito ou se dar ao luxo de se permitir aprender novas práticas, olhar para a tecnologia, certo? Olhar para sistemas, seja ele qual for o sistema, às vezes até para uma própria planilha de Excel. Vamos olhar para ela de uma forma mais aprofundada. Vamos começar a olhar para a tecnologia como uma ferramenta e não como um fim. Eu tenho lá um sistema para cadastrar cliente. Não, isso é um fim. Não é para isso que ela serve. Isso é o mínimo do mínimo. E outra coisa, a organização de uma empresa, seja ela qual ramo for, a forma como ela está organizada, como ela executa seus processos, como ela coloca sua linha de produção em andamento, é um ponto extremamente importante para que essa empresa sobreviva a qualquer situação, porque ela tem um padrão de trabalho. Assim, ela consegue controlar operacionalmente as suas tarefas, operacionalmente o seu financeiro, ela consegue trabalhar com esses dados, com essas informações. O sistema de informação é simplesmente uma baita ferramenta que não dá para ficar mais sem. Eu digo uma coisa, eu tenho a minha fé, né, e digo o seguinte, hoje está todo mundo aí olhando para a ciência. A ciência é uma baita ferramenta que a própria natureza deu para a gente. A gente só tem que usar. Acreditar e usar. Exatamente. Então, para quem trabalha com gestão financeira, para quem trabalha com que tem uma empresa para gerir, use a tecnologia, use o seu sistema de informação da forma mais completa que você puder. Abra a mente para novas possibilidades, para novas formas de ver o seu futuro, de ver os seus dados. Basta isso. E com certeza a transformação acontece. Se transforme, porque os seus funcionários só vão se transformar também quando você se transformar. Você, gestor, você, líder, você tem que dar o exemplo. Nem que você simplesmente mostre. Você tem que mostrar para o seu funcionário, para a sua equipe de colaboradores, para a sua equipe ali, que você também está mudando, que você tem novas ideias, porque daí eles vão também correr atrás. E aí bacana demais. Cara, é isso aí. E um abraço para todo mundo, né? Vocês ouviram aí o Fábio falar, tem muitas dicas bacanas aí, um papo legal aqui que a gente teve. E eu só falo o seguinte, se esse papo fez sentido para você, clica aqui embaixo, dá um joinha ali, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, né? Clica no sininho também, que vai ter mais informação, aí vai ter mais gente bacana falando aí do mercado de eventos, mercado de formatura. E é isso, né? Mais uma frase? Tranquilo. Deixa com você agora. Não, é isso aí. Entrega para o mestre. Queria te agradecer de verdade, cara, por você disponibilizar esse tempo seu aí para a gente fazer esse bate-papo. Sempre à disposição. Eu acho que vai ser bacana. A gente vai subir esse material para o YouTube e te manda depois o link para você compartilhar com os amigos também, porque eu acho que o compartilhamento de informação, compartilhamento de ideias hoje, de gente boa no mercado que está atuando e deseja realmente fazer uma mudança nesse setor, eu acho que vale muito a pena, cara. Excelente. É isso aí. E esse é o objetivo, né? Essa troca, essa troca de experiência, esse bate-papo, essa troca de informação, essa troca de ideias, esse network, literalmente, porque é um network, totalmente. Literalmente, isso é fundamental, tanto para a nossa área aí, que trabalhamos aí no mercado de eventos e formaturas, mas ele é fundamental para qualquer área profissional, para qualquer área social que seja. Bom, depois, assim, Fábio, você precisava convidar todas as empresas que participam com você na sua empresa aí para participar do Conafor, cara. Manda os caras se cadastrar lá, se participar. Vou mandar um e-mail para eles. Porque, é importante o momento, acho que vale a pena unir o máximo de gente possível. E esse congresso, acho que promete aí o Conafor, promete realmente trazer bastante gente, a gente falar um monte de coisa bacana que abre a cabeça a mais de todos os empresários. Maravilha. Tamo junto. Beleza?